noite aqui sobre excelência em comunicação. Vamos lá, Juliano, um grande parceiro, síndico, grande amigo também. Vamos ver se vai passar. Deixa eu apertar aqui. Tá. Espera aí que eu acho que mudou, está em outra apresentação. Pessoal, enquanto nossa técnica coloca o nosso slide aqui na tela, gostaria de agradecer a Porter pelo convite e oportunidade. Eu não sou oficialmente um embaixador Porter, mas acabei criando um laço, né, de parceria com eles aqui na nossa região, fazendo algumas implantações de bastante sucesso na região de Barueri, tá, pessoal? Gostaria de agradecer a vocês pelo tempo, é um privilégio. Estou com várias pessoas da minha equipe aqui, direto e indireto. Meu pai está aqui comigo, pessoas que me acompanham nessa jornada condominial há 8 anos. Então é um prazer, assim, uma alegria enorme estar aqui falando para vocês, tá? Pessoal, hoje eu vim aqui falar de comunicação no universo condominial. Mas o primeiro ponto que eu quero reforçar é que comunicação vai muito além do universo condominial. O universo condominial é enorme. A comunicação é infinita, né? Então, vamos tentar aqui nesse tempo que a gente tem, falar um pouquinho sobre formas e ferramentas com as quais a gente pode enxergar a comunicação nesse mundo, nesse universo. Primeiro, vocês precisam saber quem eu sou. Oi? Aí, voltou. Eu sou Júlio César Guimarães, sou síndico profissional há 8 anos, mas a minha história começa antes. Eu sou formado em História. Quando eu era adolescente, um dos meus sonhos ali era escrever livros, né, me formar, fazer mestrado, doutorado, virar um escritor e quem sabe um dia estar em sala de aula, né? E antes ainda, quando eu era criança, isso vai de encontro com o que uma das palestrantes falou, o meu pai e minha mãe sempre falavam assim: quando você for dormir, agradece o Papai do Céu e pede aquilo que você quer. Quando eu era criancinha, 7, 8 anos. E o que eu pedia era para o Papai do Céu tirar minha timidez. Eu não conseguia falar com ninguém que não fosse alguém da minha casa. E isso não foi nenhum tipo de milagre para eu conseguir estar aqui hoje falando. Foram décadas de tempo investido e de técnicas. Então a gente precisa entender que comunicação, primeiro, não é dom. Tem muita gente falando isso é dom. Não é dom. É um trabalho árduo, de dedicação, onde a gente tem que entender as pessoas com quem a gente fala, o cenário da sociedade que a gente está inserido e o principal, a informação que a gente quer transmitir. Dito isso, com algumas técnicas de segurança a gente consegue se comunicar. Tem no Brasil um monte de gente, daí o Silvio Santos que já foi, né, Faustão, que são ícones de comunicação. Eu sou um grãozinho e espero poder colaborar um pouquinho e contribuir, tá? Vamos lá. Primeiro, né, pessoal, o que eu quero dividir com vocês. Está muito em voga no mundo falar sobre construção de muros. Vamos criar um muro que divide um país do outro, vamos criar um muro que divide um bairro de outro, e outras pessoas falando, vamos construir pontes, temos que construir pontes. E o que eu quero trazer aqui, a reflexão, é qual? A gente só precisa de ponte quando a gente tem 2 pontos, A e B, que não se conectam. Se a gente não tem distanciamento, não precisa de ponte. Então, o simples fato de nós pensarmos que as pontes são necessárias é porque há um abismo entre os pontos A e B, tá? E a gente hoje vive o que eu costumo chamar de paradoxo da proximidade. Aqui dentro a gente deve ter talvez 200, 300 pessoas, 10 centímetros dividindo cada um, certo? Fisicamente nós estamos próximos, mas e emocionalmente? Há um distanciamento enorme, e isso está dentro dos prédios também. A gente está dividido por parede, por uma laje, mas a gente muitas vezes não dá bom dia, não consegue responder um boa tarde. O vizinho está fazendo barulho, eu não consigo falar com ele. Ô vizinho, segura a onda aí um pouquinho. Não. Porteiro. Porteiro, liga lá e fala para ele isso. Sabe o que isso lembra? O cenário de escola. Professora, pegaram minha caneta. A gente, como adulto, se a gente conseguir diminuir o distanciamento emocional, a gente vai conseguir resolver problemas. Esse é um ponto. E diminuir a intolerância. Nós estamos vivendo num mundo intolerante. Então, qual que é o ponto?
que eu quero trazer aqui. Se a gente não tiver compreensão da realidade que nós estamos vivendo, a gente fica incapaz de se comunicar com assertividade, tá? O mundo que nós vivemos é um mundo de distanciamento emocional. Cabe a nós, que decidimos nos comunicar e trabalhar no universo condominial, diminuir essa distância. E a comunicação é uma ferramenta essencial para isso. Eu estou trazendo aqui 3 pilares que eu julgo importante e que eu aplico na minha comunicação do dia a dia. Didática é um termo que eu trouxe lá da faculdade, da licenciatura. E eu gostaria que vocês pegassem aqui, sobretudo na palavra aprendizagem. Didática, técnicas e métodos para viabilizar o processo de aprendizagem. Aprendizagem é um conceito profundo, tá? E eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês. Objetividade. Todo mundo aqui tem tempo. Precisa sair, correr, encontrar a esposa, pegar o filho na escola. Tem um monte de médico. Precisa dormir porque amanhã vai acordar cedo. Então a gente precisa ser objetivo. Quem? Quando? Onde? Por quê? Como? São perguntas que a gente tem que tentar responder quando a gente se comunica. E acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade, normalmente a gente vem na cabeça PCD. Cadeira de roda, etc. Mas acessibilidade é garantir que a informação chegue por todas as vias possíveis a quem a gente destina, né, o nosso comunicado. Ou seja, a gente tem hoje crianças que se comunicam exclusivamente por TikTok, por WhatsApp. Nós temos pessoas hoje que não entram no WhatsApp porque tem medo de tomar golpe. Só acessa se for e-mail. Tem pessoas que só assistem hoje vídeos pelo YouTube, não mais na televisão. Tem alguns ainda que gostam do toque do papel e leem jornal. Se a gente quiser que a comunicação chegue no maior número possível de pessoas, a gente tem que fazer com que a nossa informação passe pela maior quantidade de canais possível. E há 50 anos atrás, o que a gente tinha? Rádio e jornal. Depois a TV. Depois com a internet, a própria internet e e-mail. E agora? Instagram, TikTok, WhatsApp, inteligência artificial. Então a gente tem uma série de canais para fazer com que essa informação chegue. Vamos ver se vai passar aqui. E aqui eu quero trazer um ponto, também sobre a nossa realidade. Tem muita gente, quem aqui não conhece alguém que já se falou assim, nossa, eu conheço um vizinho, tem alguém que é formador de conteúdo, né? Forma conteúdo, criador de conteúdo. Tem muito disso aí no YouTube, no TikTok, no Instagram. E aí a reflexão que eu trago para vocês. Onde vocês mais leem a palavra conteúdo? Pega uma garrafinha de água, um copo, um pote de ketchup. Está lá escrito, contém 150 gramas, 10 ml, sal. Conteúdo pode ser qualquer coisa. Também informação, mas não necessariamente informação. A gente vive num mundo que está se criando muito conteúdo esvaziado de informação nenhuma. No ano passado saiu uma pesquisa que fala do termo brain rot. Quem não conseguiu brain rot, né? Eu não sei se estou falando a melhor pronúncia, mas significa cérebro apodrecido. Que é justamente o que está acontecendo com a nossa mente quando a gente fica rodando o feed com aquelas informações que não são informações, são conteúdos vazios, que é uma gelatina se desfazendo, um parafuso se desfazendo, que não traz nada. Então a gente precisa entender que a gente que quer realmente se comunicar e informar é não gerar conteúdo vazio, é gerar conteúdo com informação, tá? E o que é informação? Informação ela tem que ter dado e análise com propósito, que é esse quadrinho azul que está aqui. Primeiro, né, qual é o propósito de eu informar? Tem uma análise que eu fiz e a inteligência artificial pode ajudar, mas ela é só uma ferramenta. Nós temos que fazer a análise da informação, não é simplesmente jogar dado e gerar um relatório. A inteligência artificial pode errar, porque ela está aprendendo também. Se ela estiver bebendo da fonte errada, ela vai gerar resultados errados. Tá? Então, esse é mais um ponto importante. Opa! Acho que mudou de apresentação. Foi para a apresentação do Dr. Geis, né? Que eu vi o logotipo dele. De qualquer forma, na hora que voltar aqui, o que eu quero trazer como exemplo, né? As minhas equipes que trabalham comigo, eu sempre procuro trazer uma tônica para Guimarães, que é a minha empresa de sindicância profissional, para que quando a gente vá se comunicar, gravar vídeos, a gente tente gravar os vídeos curtos e respondendo perguntas. Então, por exemplo, usando aqui o exemplo do elevador que foi da palestra anterior. Amigas e amigos moradores, hoje é dia 17 de junho, eu estou aqui no condomínio Porter
e informo que o nosso elevador social final 1 e 4 parou de funcionar. Parou de funcionar devido à sobrecarga realizada no equipamento por descarga incorreta de entulho. E informamos que já abrimos solicitação na empresa mantenedora, a Atlas Schindler, e o prazo de reparo é de 24 horas. 1 minuto. Comuniquei e informei. Vídeo, áudio, e posso fazer isso por escrito. Qual é o ponto que eu quero trazer aqui? Mais uma reflexão. Ixi, foi de novo para outra aí. Eu vou deixar o passador aqui, porque eu acho que não está ajudando muito também. Qual que é o ponto que eu quero trazer como reflexão aqui para não me alongar? Essa foi uma comunicação com uma informação objetiva. Falar do elevador, quem, quando, como, onde, quais soluções foram tomadas. Mas sempre quando... Passa o próximo para mim, por favor. Sempre quando a gente informa, a gente tem uma escolha. Todos nós aqui que decidimos conduzir uma informação, seja no ambiente condominial, seja no ambiente da família, da igreja, do lazer, do futebol, a gente tem uma escolha. Tá mudando tudo aí. A gente tem uma escolha: ensinar. E ensinar parte-se de um pressuposto que a gente não sabe. A gente tem que buscar o melhor conhecimento possível. Por que ensinar? Vou dar um exemplo para vocês de uma comunicação onde eu só não informo, mas eu ensino. Olá, amigas e amigos moradores, eu sou Júlio César Guimarães, estou aqui no condomínio Porter para informar que o nosso elevador social final 1 a 4 está parado, devido ao excesso de carga por descarga incorreta de entulho. Informo que já abrimos o chamado na Atlas Schindler, empresa fornecedora de manutenção, e que o reparo acontecerá em 24 horas. Aqueles moradores que estão se sentindo inseguros, eu informo que o elevador é o meio de transporte mais utilizado no mundo e que o nosso condomínio possui um contrato com uma das maiores empresas, inclusive um contrato com peças. Logo, não se preocupem com a questão do custo. E o principal, quando o elevador para, é porque ele está garantindo a sua segurança, ok? Se o problema voltar a acontecer, conte com a nossa expertise para acionar empresas de auditoria especializadas. Existe isso no mercado. Qualquer dúvida, entre em contato nos nossos canais. Eu fiz agora uma comunicação informando e ensinando. Se uma criança ouvir essa mensagem, o que ela vai assimilar? Nossa, elevador é um meio de transporte. Nossa, o meio de transporte mais utilizado no mundo. Tem contrato com peças. Olha a quantidade de informação que eu passei. Não é conteúdo, é informação. Quando a gente faz isso, sobretudo no mundo do condomínio, o que a gente faz? A gente acalma. As pessoas acalmam. A gente garante segurança. Pô, estão cuidando, tem contrato, estão vendo, abriram chamado, estão atentos até para fazer uma auditoria. A gente evita atritos. Aquele morador que vai falar, pô, eu tô sem o elevador aqui, tô tendo que descer de escada ou no elevador de serviço, e não tem síndico nesse prédio, que o síndico é uma porcaria, que a administradora é uma porcaria. Se a comunicação sai rápida e ela sai com a informação, você já evita todo esse atrito desnecessário. Promover transparência. Contrato está sendo cuidado, o chamado está sendo efetuado. Criamos confiança e demonstramos empatia. Porque para mim pode ser só um elevador, mas para um morador que é cadeirante, ou que tem um filho, um neném cadeirante, esse elevador é o meio de transporte da vida dele. Então, quando a gente faz a comunicação humana, calma, objetiva, com essas ferramentas de didática, aprendizagem, a gente garante esses pontos. Próximo, por favor. E aqui uma reflexão para poder encerrar aqui a minha fala. A gente normalmente fala assim, eu moro num condomínio, eu moro no bairro tal. A forma como a gente pensa vai edificar muito do que a gente faz no dia a dia. A gente tem que mudar a mentalidade. A gente não mora, a gente habita. Quando a gente habita, a gente pensa em meio ambiente, a gente faz parte do meio ambiente. Eu habito um condomínio, eu habito um bairro. Quando a gente passa a habitar, a gente faz parte dele, a gente só não mora. Eu moro aqui, não, eu habito. A gente passa a criar relação com o próximo e relação com o ambiente. Isso faz com que a gente comece a fazer parte da solução. Ponto importante. A gente não pode, pessoal, se a gente quiser construir uma sociedade melhor, com base nessa comunicação, criar um problema para o outro problema, 10 problemas para um problema. A gente tem que se unir, por mais que a gente pense diferente, para que, para um problema, a gente crie 10 soluções, por mais mirabolantes que elas sejam. Porque aí a gente vai ter
por probabilidade estatística, chance de chegar em soluções incríveis para problemas que a gente nem pensava em solucionar. Tá? Próximo, por favor. E-mail, informação, comunicação escrita, vídeo, aos zeladores, gerentes prediais que estão aqui, aos síndicos. Tá, o pessoal está fazendo manutenção no portão, ensine o seu zelador a ir lá filmar. O pessoal, estamos aqui fazendo hoje a poda do jardim, a jardinagem, hoje está tendo um abastecimento do mercadinho, e isso vai garantir com que todo mundo, não só o síndico, fique empenhado de fazer essa comunicação. Próximo, por favor. Aqui também são só algumas imagens, próximo. E aqui o que eu quero trazer para vocês como uma reflexão final. A minha ideia hoje aqui foi falar de comunicação trazendo pontos de reflexão. Eu sempre trato com a minha equipe e com todo mundo que trabalha comigo que o nosso objetivo de trabalho não é ser síndico de um condomínio, não é gerir um condomínio. A gente precisa tentar trazer paz para o condomínio, para o ambiente das pessoas, para onde as pessoas habitam. Eu não sou messias para isso, mas a gente com pequenas atitudes de transparência, de comunicação, de paz, de conexão humana com o outro, a gente consegue diminuir os atritos e garantir isso. E é o que eu quero trazer aqui. A verdadeira segurança não vem apenas de câmeras e cercas. A gente aqui em Alphaville tem muito isso, né? Câmera, cerca, controle de acesso, tudo isso é importante. Mas a principal solução de segurança está na compreensão mútua. Quando a gente entende a preocupação de um morador que pensa na segurança máxima, o outro que acha que é bobeira, está sendo muito rígido, o outro que não está preocupado com áreas de lazer. Quando a gente começa a se compreender como seres humanos e moradores, a gente começa a garantir segurança porque a gente cria soluções. E para fazer isso, a comunicação tem que ser assertiva, calma, com paz, com objetividade, com as informações de maneira correta. Tá bom, pessoal? É isso que eu gostaria de trazer para vocês. É 15 minutos, espero não ter ultrapassado muito o meu tempo. Agradecer a todos, tá? Estou à disposição aqui. Queria agradecer ao time que veio, todo mundo que estava trabalhando hoje chegou. E a Porter e todos os palestrantes que estão aqui. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Júlio.